Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos. Eu sou Adriano, professor de artes. Nessa aula, pessoal, a gente vai dar continuidade à aula passada, que é sobre o futurismo. Hoje nós vamos ver sobre suas influências. Então a gente vai ver mais a parte técnica mesmo e a gente vai ver como impulsionou essa parte técnica na construção da obra futurista como nós vemos hoje. Então, vamos refletir um pouco, vamos dar uma pensadinha. Futurismo se inspirou em algum outro movimento artístico? Será que algum outro movimento entrou no futurista e ele é tão radical assim? O movimento futurista, eles incluem a ciência em suas obras. Será que a ciência ela pode inspirar a arte? Vamos ver? Essa aula vai responder vocês. Itália, berço da Itália. Itália, berço da tradição. Isso já falamos nas aulas passadas, mas vamos recapitular. A Itália é o berço da tradição artística acadêmica da Europa, sendo a guardiã do Renascimento, transformando a arte do mundo com a busca da arte greco-romana. Jovens artistas entusiasmados com a transformação radical mediante a velocidade, ciência e comunicação veem tecnologia industrial como o futuro do mundo e, na sua visão, combater a tradição seria o primeiro passo. Primeiramente, período clássico greco-romano. Clássico porque tudo vai ser classificado a partir disso, a partir do clássico. Renascimento é exatamente quando o mundo vai lá atrás e busca lá na arte grega e romana uma inspiração para o Renascimento. Então a Itália, desde o começo, nós temos a figura lá de Roma, Florença, que são as capitais da vanguarda renascentista da época, e já ficaram emblemáticas com relação à Europa, então foram referenciais. E nós temos já a cultura grega lá na Antiguidade, porque a cultura grega a cultura romana lá na Antiguidade, ela resgatou a cultura grega, a assimilou, pegou aquilo que era interessante e trouxe para os dias de hoje, preservando aquilo que nós conhecemos e que ocasionalmente o Renascimento vai trazer. Então a Itália, ela foi associada a tudo isso. Toda essa movimentação cultural, toda essa arte figurativa, e ele foi trazido com grande importância, dado para nós como um grande presente. Então a Itália estava vinculada a isso. Só que daí esses jovens idealistas começaram a olhar essa tradição italiana como algo pejorativo, porque eles queriam trazer uma nova visão, a visão da velocidade, a visão da era industrial, pensando que a Itália podia ser uma nova revolução, querendo fazer um marco zero, como essa história daquele momento. Então eles queriam fazer uma nova arte, então eles queriam destruir todo o passado para fazer tudo de novo a partir daquele momento. E esse é o lado negativo do futurismo, a questão da destruição, a questão do protesto em prol a uma ditadura, vamos colocar dessa forma. O início do futurismo, nós temos aqui a obra de De Piero, né? A obra Metrô, a gente já vê exatamente aquela movimentação de pessoas, máquina, tecnologia, a velocidade. Filippo Tommaso Marinetti, em 1909, escreve um manifesto futurista em que ele estabelece 10 estéticas políticas e sociais. Nesse documento enfatiza velocidade, tecnologia, juventude, violência. Inicia-se assim o movimento artístico mais politizado do século XX. Com um tom ardente ele comenta: o automóvel ruidoso é mais belo que a vitória e a democracia. Mais político, como falei para vocês numa outra oportunidade, o dadaísmo foi contra a Primeira Guerra e foi um movimento mais intelectualizado. O futurismo foi um movimento mais político. Eles estavam exatamente em prol de uma visão política, quiseram agregar o movimento artístico junto. Então a gente vê muito mais a enfatização de trazer uma nação como referência mundial do que a arte. A arte foi somente um utensílio, um instrumento nas mãos deles. Só que esse utensílio eles estavam tentando utilizar como meio de destruição. Então a gente vê que eles colocam como algo artístico maravilhoso, que é a Vitória Samotrácia, a deusa Vitória, Nike, que é uma obra maravilhosa, colocam isso como negativo, dizer que um automóvel é mais belo, a gente vê que o senso cego deles já estava guiando para o meio de destruição. E o que a gente vê dentro da subjetividade? Subjetividade, pessoal, é dentro do objeto aquilo que está como contexto, aquilo que ele representa. Isso é chamado de subjetivo. Nós vemos linhas de força representando o movimento e a vida moderna. Sabe quando você vê um objeto borrado, correndo, esse borrado, estilo flash, correndo? É isso que é exatamente essas linhas de movimento. Nós vemos retratou o progresso, as novas tecnologias, a vida urbana. Começa a trazer grandes cidades, pessoas andando, correndo, carros, aviões voando, aquela coisa de tudo distorcido porque está se movimentando. Nós vemos a dinamicidade, a sensação do movimento nas pinceladas. A gente vai ver pinceladas bem longas, porque eu faço a pintura, ela está fresca, ainda pego o pincel seco e puxo para trás aquela tinta e faz aquele rastro. Esse rastro que é enfatizado muito dentro da pintura. E outra coisa, valorização da criação do ser humano. Valorização do quê? Valorização da tecnologia. O que é tecnologia? Tecnologia não é só computador, tablet, não. Tecnologia é toda a invenção do ser humano. Caneta é tecnologia, a roda é tecnologia, a calça é tecnologia, o sapato é tecnologia,
o shampoo de cabelo, a tecnologia, tudo que é feito pelo ser humano, em prol do ser humano, é chamada tecnologia. Então eles estão dando enfatização a isso, que tudo que o ser humano está inventando naquele momento, é isso que está sendo enfatizado, não passado, mas naquele momento que é o futuro para eles. Vamos fazer um exercício, gente, só para a gente tentar analisar o que a gente viu até agora? Qual era a herança cultural que a Itália representava no início do século XX? Traz para mim qual que era a referência da Itália, o que ela era conhecida no mundo naquele momento. Escreve lá, eu estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Aí, pessoal, respondendo lá? Vamos em frente. Agora, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa é uma parte que não é muito divulgada com relação ao futurismo, mas eu vou falar sobre as vertentes. Aquilo que vem dentro do mundo da arte, exatamente baseado no passado, que vem influenciar eles que se diziam futuristas. Então, eles como futuristas, eles não trouxeram um estilo totalmente novo, inovador, não. Eles pegaram alguma coisinha, diziam que não, mas eles pegaram alguma coisinha assim que a gente identifica. Então, eu fiz essa associação para vocês poderem compreender um pouco melhor. A primeira coisa, divisionismo. Futurismo e divisionismo. Divisionismo, também chamado de cromoluminarismo, é uma técnica que usa o claro e escuro mediante a luz e sombra à base de cores contrastantes e vibrantes sem a passagem suave do degradê, ou seja, temos luz e sombra paralelas sem progresso cromático. Técnica pós-impressionista, 1884 a 1904, tendo seu maior divulgador, George Seurat. O que é isso? Vamos tentar exemplificar de uma maneira mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho aqui azul escuro e eu tenho aqui azul bem claro. Normalmente na pintura tradicional, o que eu vou fazer? Eu ponho o azul claro e o escuro, eu pego um pincel seco e passo no meio, eu vou produzir automaticamente um degradê. Ou eu faço a matiz escura, daí ali na minha palheta eu pego um pouquinho do branco titânio, ponho ali e coloco do lado desse azul, já vai dar um azul um pouquinho mais claro, aí pego mais ou menos um pouquinho mais desse branquinho, vou lá e vai clareando até chegar numa tonalidade bem clarinha. Então eu vou fazendo exatamente as matizes, eu vou pegar uma mesma matiz e vou fazendo as variações, ou seja, como se fosse uma escala musical, da Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, então azul escuro, azul médio, azul claro, até azul quase branco. Então, exemplo que estou dando para vocês. Então eu vou fazendo essa cor ter uma passagem bem suave. Isso, inclusive, lá na Renascença é chamado de esfumato, ou seja, no momento que você faça uma sombra tipo fumaça, esse é o termo, fumaça, ou seja, uma coisa bem suave. Já no divisionismo, eu coloco uma cor escura, uma cor clara, uma do lado da outra, então eu não tenho preocupação de fazer essa suavidade, eu faço exatamente o contraste forte. Lembrando que é uma técnica do pós-impressionistas. Quem eram os impressionistas? Impressionistas é aquele pessoal lá, Monet, Renoir, aquele pessoal que fazia aquelas pinturas que eram pinturas mais rápidas, ou seja, eu ia lá para fora, eu tinha o sol ali, eu tinha que pintar rápido, porque o sol muda de
posição muito rapidamente, então tem que aproveitar aquela luz. Então eu fazia claro e escuro bem rapidamente, e quando o sol já tinha se deslocado, daí eu colocava detalhamento, ia colocando a pinceladinha aqui e ali, mas eu já tinha a noção do claro e escuro. Por isso que no Salão Independente, o pessoal olhou aquelas pinturas impressionistas e falaram assim, nossa, mas essa pintura só quer impressionar, não está nem acabada. Ou seja, ela não tem tanta linha, ela não tem tanta definição, porque ela é uma pintura rápida. Então isso parece mais um sonho. Isso é chamado de impressionismo. Só que os pós-impressionistas, nós vamos ter figuras como Van Gogh, Gauguin, Cézanne, são pessoas que não se enquadram nisso porque eles começaram a colocar suas cores. Eles começaram a colocar sua interpretação. Então, Van Gogh, o exemplo, ele olhava aquela paisagem, aquele campo de centeio maravilhoso e ele colocava a cor dele, o amarelo dele, o azul dele, o céu dele. Ele via o figurativo, reproduzia o figurativo, mas colocava as suas cores. Então, ele não está englobado em impressionista. Ele é quase um expressionista. Então, ele é o pós-impressionista. E nesse momento que vem o divisionismo. Aquela coisa daquele contraste das cores muito claras e escuras do lado. E Georges Seurat, só lembrando a cabecinha de vocês, Georges Seurat é um inventor de qual técnica? O puntilismo. O puntilismo é exatamente uma pintura feita somente com pontos. E esse aqui é a Torre Eiffel de Georges Seurat. E o que você vê? Cor escura e cor clara. Está vendo uma passagem suave? Não, ele está indo direto. Ó, escuro e claro, escuro e claro, escuro e claro. Então, dentro do puntilismo, a gente vê o claro e escuro um do lado do outro, proporcionando exatamente o contraste. E o que é o contraste? O contraste é o jogo de luz e sombra, que é o princípio da pintura. Quando a gente aprende a pintar, quando a gente vai no primeiro momento de uma aula de pintura, só passar para vocês como é que acontece, primeira coisa a gente faz a fase do desenho. Então a gente vê o natural, começa a desenhar, já tem a noção de luz e sombra. Quando a gente já tem uma noção séria de luz e sombra, daí a gente passa para o cavalete. Quando a gente passa para o cavalete, o que vai começar? O pessoal vai começar a passar para nosso círculo cromático. Cores neutras e fortes. As cores neutras, terceiro plano, que é o fundo, as cores fortes, primeiro plano, que é aquele que está mais próximo de você. Aí se começa a trabalhar com os azuis, indo pelo círculo cromático. Os azuis, daí dos azuis vem para os roxos, dos roxos já começa a ficar mais forte, vai para os vermelhos, dos vermelhos vai para os laranjas vai para os amarelos. Então você vai lá do fundo, que é os azuis, círculo cromático, você vai até os amarelos, que é a parte da frente. Então você começa a aprender a fazer isso. E nessa aprendizagem você começa a exatamente fazer a progressão na sombra. E aqui está ensinando que não precisa disso. Eu posso pular do azul lá no círculo cromático e posso ir direto para o vermelho. Então eu faço esse contraste. Essa liberdade que é dada do visionismo, que o futurismo acaba pegando e utilizando também. Obra aqui, Umberto Boccioni, Estado de Espírito, Despedidas, 1911, você vê bem claramente, ó, claro escuro, claro escuro, claro escuro, claro escuro, ó, não tem uma passagem suave. Pouca coisa você vê de suavidade, mas o resto é muito claro e muito escuro um do lado do outro. Então, claramente a gente vê que ele obtém o contraste dessa forma e essa é a intenção que ele tem. A intenção de trazer esse choque entre cor forte e cor escura, cor clara e cor escura, cor quente e cor quente, cor fria com cor fria. Então ele faz esse contraste e muitas vezes misturando as duas, cor fria com cor quente juntas, ok? E nós vemos Giacomo Balla, 1909, o poste, a mesma coisa. Agora você vê a movimentação, você está vendo que existe uma mesma figura se movimentando, lembrando vocês que a ciência fala que o movimento e a luz tira a forma, ou seja, desfigura a forma, e a gente pode reparar quando a gente vê um carro passando muito rapidamente, você já vê aquele risco, você não enxerga a figura do carro. Exatamente essa é a temática dentro do futurismo. Está utilizando aqui contraste dos divisionismo. Ó, o amarelo já com o vermelho, misturado, o azul já com o verde. Então a gente tem vamos colocar esse salto rapidamente de cores contrastantes, é uma das características. Outra coisa aqui, Carlo Carrà, nadadoras, mesma coisa. Não existe uma passagem suave, mas existe um contraste muito rápido e bem claro. Pincelada sem preocupação de acabamento, mas uma coisa rápida. Então isso é o divisionismo. Outra coisa muito interessante, gente, agora a gente entra na visão de um cientista. Futurismo é a cronofotografia. Crono, que vem da palavra crono, significa tempo. O cientista Etienne Jules Marey influenciou profundamente o movimento futurista, pois suas fotografias eram baseadas na movimentação corporal de pessoas ou animais. Chamada de cronofotografia geométrica, ele se baseava numa pessoa vestida de preto, à frente de um fundo preto, com tiras prateadas nas pernas, braços e cabeça para o registro fotográfico. Exemplificando, fotógrafo, ele tinha aquela coisa da arte em vários quadros. Então ele pega uma pessoa, veste ela de preto e coloca tiras
tiras, como sabe aquele filme Tron que você tem aquelas tiras? Então, você tem tiras claras no preto, nos braços, pernas, no tronco e na cabeça. E aqui vocês podem ver a fotografia. Aqui a pessoa andando normalmente. Nessa figura aqui de baixo, a pessoa está com a perna esquerda numa calça preta e o resto do corpo numa roupa clara. Então por isso que só aparece uma das pernas, para ver a movimentação. Daqui ele já faz um contraste. Ele pega a pessoa totalmente de preto no fundo preto e faz linhas. Daí nós temos o quê? Nós temos uma geometricidade, nós temos a movimentação da mecânica corporal. Essa mecânica aparece aqui no passo da pessoa, como o pé se levanta e toca o chão novamente, em várias sequências dessas fotografias. Isso foi uma inspiração muito grande, porque o futurismo queria exatamente fazer a velocidade de movimento, e ele começa a trazer isso dentro das pinturas. Um exemplo, Umberto Boccioni, forma única e continuidade no espaço. Nós vemos aqui essa escultura andando. Essas linhas de trás é o próprio deslocamento, baseado na fotografia de Etienne. Outra coisa, Giacomo Balla, dinamismo de um cão na coleira. Olha a movimentação das pernas. Olha a movimentação na perna da pessoa que está conduzindo o animalzinho. Está vendo a agitação aqui da coleira? O pessoal não enxerga, mas a coleira está vindo para trás e para frente. Ou seja, a movimentação das orelhas. Ele está exatamente fazendo aquela análise de quadro a quadro, a análise de Etienne, que a obra de Etienne ficou muito famosa e com isso eles se inspiraram e trouxeram isso para a pintura futurista. E Etienne era cientista e ele era antes dos futuristas. Então, quer dizer, o passado quando não tinha valor, agora está tendo valor, porque estão trazendo. Divisionismo, passado não tinha valor, mas eles estão agregando, então quer dizer que tinha valor sim. E nós temos agora o cubismo, incrível que pareça. Cubismo, invenção de Pablo Picasso. Depois o movimento ele foi seguido com Georges Braque, os dois fizeram exatamente cubismo analítico, cubismo sintético, fizeram toda a evolução que nós conhecemos sobre cubismo e eles, os futuristas, também deram a pinceladinha ali no cubismo, não admitem, eles falam, não, a gente não faz, isso daí é muito enfático, muito parado, não, a gente nunca ia pegar isso daí. Mas eles viram uma exposição de 1911, eles viram a exposição de 1910, foram lá, olharam, viram o resultado cubista, admiraram e ficaram quietinhos, mas eles pegaram sim, a gente vai ver a influência. Então, Pablo Picasso fez uma representação visual figurativa com múltipla angulação geometrizante e fragmentada. O que quer dizer isso, gente? Vamos traduzir no português melhor. Esse aqui é a obra Horta de Ebro, de Pablo Picasso. O que acontece? Eu tenho esse objeto aqui. Agora imagine, eu divido esse objeto em 4 partes. Eu tiro a primeira fotografia desse objeto de frente, dessa primeira parte. Esse objeto eu fotografo de lado dessa parte de baixo. Agora eu fotografo esse objeto de baixo, nessa terceira parte. Agora eu fotografo esse objeto do outro lado, a quarta parte. São 4 partes. Agora eu pego cada parte de cada ângulo e formo um objeto com cada ângulo. Então eu vou ter esse objeto aqui, que é um controlinho, eu vou ter um controlinho que vai parecer um pedaço ali de frente, um pedaço ele visto de baixo, um pedaço ele visto de lado e outro pedaço ele visto de ponta cabeça. Ou seja, eu tenho 4 ângulos de um objeto formando um objeto só. Isso é exatamente o tal do geometridante fragmentado, ou seja, eu pego um objeto, corto ele e reorganizo. É a mesma coisa que eu pegasse isso, quebrasse e colasse, só que eu colasse totalmente torto. Então eu colasse a parte de baixo em cima, embaixo, eu fizesse uma colagem mal feita, que não é mais um controle, daí vira um carrossel, vira uma outra coisa que não tem nada a ver com o objeto original. É exatamente isso, é uma sala de espelhos. Sabe aquele espelho de circo que você entra lá, você olha para frente, você de ponta cabeça, você gordinho aqui, você magrinho, de costas ali, você enxerga lá, você está totalmente desfigurado? Então é exatamente isso. O cubismo faz isso, ele faz uma representação de você de várias formas diferentes, vários ângulos diferentes numa própria figura. E nós temos aqui, usando elementos formais para a construção, ou seja, nós temos linhas, formas e cores. O futurismo agregou-se pelo deslocamento, pois a luz e o movimento desfaz a forma como a ciência confirma. Aquilo que eu falei. Eles vão pegar tudo isso que está dentro do cubismo, essa multiangulação, mas como o movimento ele distorce, o que eles vão agregar nisso? Só o deslocamento, essa coisa dos borrões. Então eles vão pegar a obra do Picasso e vão borrar ela com o movimento. Simplesmente isso, gente. Mesmo o futurismo achando que o cubismo era muito estático, percebemos a assinatura na construção futurista visual. Vamos ver agora. Agora, não parece? Olha e olha. Não está vendo uma figura do lado aqui, uma figura de cima, uma figura de lado, outra figura de baixo, outra figura do lado? Vários ângulos de uma mesma paisagem. Ou seja, essa é uma clara inspiração do cubismo. Aqui não está tão distorcido, mas muitas vezes você vai ver as linhas de movimentação. Essa obra do Gino Severini, Memórias de Viagem. Ou seja, ele pega as memórias e joga uma em cima da outra em vários ângulos diferentes, como se fosse vultos de pensamento. Talvez a velocidade dos pensamentos já expresse a velocidade.
Então, cada pensamento vai trazendo e você vê, essas pessoas teriam que estar tão maiores que a primeira casa não teria que estar em primeiro plano, ele foi jogado lá no terceiro plano. A pessoa aqui, que ela está um pouquinho menor, ela teria que estar jogada no segundo plano, ela foi jogada lá para o fundo. Então a gente vê que tem uma multiangulação. Uma pessoa pequena aqui, ela teria que ser fundo, porque ela está pequena, mas ela está na frente. Essa pessoa pequena, ela teria que estar lá no fundo, está na frente. Então quer dizer, não existe mais os planos, mas existe a sobreposição de angulações. E isso é uma característica exatamente do cubismo. Disseram que não tinham, cubismo também, de certa forma, influência do passado. Nós temos Cézanne, lá no pós-impressionismo, que fez o protocubismo. Eles disseram que o passado não tinha importância, mas tinha sim. E nós vemos aqui Umberto Boccioni. Aí nós temos agora uma evolução. Agora nós vemos uma obra que tem o divisionismo, temos a cronofotografia e o cubismo, exatamente, que faz uma obra futurista. Umberto Boccioni, o nome dessa obra, Dinamismo do Jogador de Futebol. Agora eu desafio vocês. Achem um jogador de futebol aqui, gente. Cadê? O jogador está aqui no meio. Por quê? É tanto movimento que ele está fazendo que a figura dele se distorceu. A única coisa que eu vejo aqui, eu vejo uma panturrilha aqui, eu vejo um braço aqui, eu vejo uma outra perna aqui, eu vejo um quadril aqui, eu vejo a parte de baixo e a costela aqui é a parte do bíceps. E eu vejo uma cabeça aqui, eu vejo uma bola aqui embaixo, e eu vejo um nariz e uma boca aqui. Então a gente vê várias angulações de várias partes. Um sapato aqui, uma chuteira com ponta. Então a gente vê várias figuras aqui no meio, mas é um desafio você achar. Mas dentro da visão do Umberto Boccioni, nós temos um jogador se movimentando muito rapidamente, fazendo muita coisa, e o seu movimento faz uma borragem. E com essa coisa do borrado, nós vemos a divisão de cores, do divisionismo, clara e escura, sem a passagem gradual, uma coisa bem contrastante. Cronofotografia, a gente vê vários movimentos que estão dando a distorção exatamente da imagem. E nós temos aqui o cubismo, ou seja, nós temos vários ângulos de uma pessoa. Ele estava fazendo um movimento aqui, um movimento ali, então várias angulações. E dessa forma a gente vê o que está acontecendo. Beleza? Exercício, gente. Eu vou pedir para vocês, analise as obras. Analise as obras a seguir. Um Kandinsky, abstrato, e uma obra de Jacques Bala, o Andar das Andorinhas. Verifique essas duas e trazem para mim a diferença. Olhem e falem para mim. Estou aguardando vocês. O que o pessoal fizeram lá? Reparem, só me falem os detalhes que vocês acham que é mais pertinente. Kandinsky, abstrato, figurativo, com deslocamento, Bala, ok? O que nós vimos hoje, pessoal?
Conceituamos o futurismo através do contexto histórico, suas características principais associadas à Revolução Industrial do século XX. A gente viu que o futurismo, dizendo que era uma coisa inovadora, trazendo como marco zero, eles iam fazer uma arte assim em diante, a partir deles, fazendo uma nova história, mas eles tiveram um pezinho lá no divisionismo, que é lá do pós-expressionismo, tiveram um pezinho ali também na fotografia do Etienne, que é ciência, e tiveram um pezinho ali no cubismo também. Diziam que não precisavam de nada porque eles eram futuro, mas eles pegaram um pouquinho do passado e trouxeram para si, ou seja, assimilaram alguma coisa que já existia. Então o futurismo é exatamente uma faca de dois legumes, né, gente? Fala que tem uma coisa que não precisa de outra, mas na verdade precisou. Mas em si a arte ganhou porque teve coisas novas. Pessoal, espero que tenha sido bem proveitoso, a gente tenha aprendido mais sobre o futurismo, que às vezes é um mistério, ninguém comenta, mas guardem esse ensinamento. A arte tem que ser usada de uma forma legal, não uma forma ruim, ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.